Bom dia. Bom dia, minha querida. Tudo Tudo bem? jóia, e você? Tudo jóia. Só aceitando o pessoal aqui que eu já Tá vou jóia? te apresentar para a galera e aí a gente começa. Tá bom. Que atrasou um pouquinho a aula do professor Adilson, Uhum, não tem problema não. aí a galera tá entrando aqui agora. Luísa, só mais 2 minutinhos, tá? Só para dar tempo deles entrarem. Tá jóia? Não Aí a gente começa, tem problema tá? não, tá bom. Vamos que vamos. Vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. Estou muito feliz. Estou muito feliz aqui. Pessoal, para vocês que não conhecem, nossa professora de hoje, maravilhosa, Luísa, ex-aluna do Projeto C. É uma felicidade muito grande, Luísa, toda vez que a gente tem um ex-aluno voltando para o projeto para dar o que ele tem de melhor, né, que é educar e ajudar essa galerinha. Você passou por aqui, né, pelo projeto e sabe o quanto é importante o projeto para essa galera aí. Você, graças a Deus, trilhou seu caminho, está estudando, está na UFES, e eu estou muito feliz e orgulhoso de verdade de você aqui, como outros alunos nossos aí que estão voltando, né? Voltaram, aí tem alguns que voltaram no ano passado, outros no ano retrasado, que fazem parte da nossa equipe de professores aí. Estou muito feliz, mas vou dizer mais uma vez que estou muito feliz e orgulhoso. E parabéns para você por ter feito a escolha mais maravilhosa que você poderia fazer, que é ensinar. A arte de É ensinar. Isso verdade. dinheiro no mundo, dinheiro nenhum no mundo paga ensinar, passar o conhecimento para as pessoas. Minha querida, parabéns, seja bem-vinda e boa aula para você. Muito obrigada, viu? Eu que me sinto muito feliz de estar aqui hoje. O projeto foi um divisor de águas na minha vida quando começou. E hoje essa oportunidade de estar aqui seguindo a profissão que eu quero é incrível, não tem como explicar, não tem como. Muito obrigada, viu? Muito bom, muito bom. Vamos lá, vou tentar colocar isso aqui para apresentar, né? Vocês conseguem ver aí direitinho a apresentação? Deixa eu tentar abrir o chat aqui. Beleza, estão conseguindo ver bonitinho, né?
Pessoal, hoje a gente vai. Sim, professora, muito bom dia, boa aula. Bom dia, muito obrigada. Espero que todos vocês gostem. Bom, hoje a gente vai falar sobre impactos ambientais. É um tema muito atual, a gente vive isso todos os dias. Vamos falar aí sobre algumas atividades econômicas que causam impactos ambientais também, viu? Vamos lá, primeiramente, o que são impactos ambientais? Os impactos ambientais são qualquer alteração do meio ambiente, física, química ou biológica, por desastres naturais ou resultante das atividades humanas que afetam direta ou indiretamente a saúde, segurança e bem-estar da população. Beleza? Bom, os impactos ambientais, eles se intensificaram a partir do século XX, logo após a Revolução Industrial, com um grande aumento da população e do consumo nos países industrializados. A maior parte dos impactos ambientais, ele é causado pelas atividades econômicas, que alteram o meio ambiente. Atividades essas que podem ser o agronegócio, a mineração, dentre outros. Beleza? Bom, os impactos ambientais, eles podem ser locais, como a poluição urbana do ar, e em ambientes fechados, podem ser regionais e globais. Primeiramente, os impactos ambientais. Um impacto ambiental da poluição urbana do ar, ele acontece a partir da emissão de gases poluentes. Pode ser por automóveis, nas indústrias, por queimadas. E a poluição do ar em ambientes fechados, ela é um pouco diferente. Ela acontece por meio de poluentes não biológicos ou poluentes biológicos. A poluição do ar em ambientes fechados, ela pode acontecer em casa, em escolas, em hospitais, naqueles edifícios comerciais que são completamente fechados e funcionam à base de ar-condicionado, né? E... Desculpa, gente, fez um barulho aqui. Vamos lá. E aí, a gente, nessa imagem aqui, tem um exemplo de uma casa. E nessa casa, a gente tem uma legenda de cada número desse, explicando qual é o tipo de poluição do ar que pode estar acontecendo dentro dessa casa. Aqui no número 1, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, aqui no número 1, a gente tem a poluição do ar de fumo de tabaco, ou seja, a fumaça de cigarro, que pode causar problemas respiratórios, pode irritar os olhos, provocar cancro nos pulmões. O cancro nos pulmões é uma tosse que não passa, ela é contínua, só piora. Às vezes acontece de ter sangramento também nessa tosse, dores de garganta, dores de cabeça, sempre problemas respiratórios, beleza? Aqui no número 2, nessa janela do quarto, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas tá aqui, ó, nessa janela do quarto, nesse closet aqui, e na outra janela aqui embaixo na cozinha, a gente tem os alergênicos. Os alergênicos, eles são substâncias naturais que podem causar problemas respiratórios também. Podem provocar tosse, pressão torácica, como eu disse, os problemas respiratórios, irritação nos olhos, erupções cutâneas, que são aquelas bolinhas na pele, normalmente com vermelhidão. No número 3, a gente tem o monóxido de carbono e o dióxido de azoto. Esse número 3 a gente tem aqui no fogão, no carro e nessa lareira a gás aqui na sala. Esses dois, em concentrações muito altas, também provocam problemas respiratórios, podem causar infecções nas vias respiratórias, irritação dos olhos, da garganta, dor de cabeça, dentre outros. No número 4, que é aqui embaixo na lavanderia, e lá em cima no banheiro, a gente tem o problema da umidade. E a gente sabe que ambientes úmidos e quentes
são bem propícios para a proliferação de bactérias, fungos, bolores, que causam, de novo, problemas respiratórios, que afetam o sistema imunológico, que causam dores de cabeça, alergias, e também intensificam problemas como asma. No número 5, aqui embaixo na lavanderia, esses produtos químicos e esse tapete, a gente tem os produtos químicos. Os produtos químicos, eles podem afetar negativamente os nossos rins e o fígado. Podem provocar também dores de cabeça, náuseas, irritar os olhos, nariz e garganta. Beleza? E o número 6, a gente tem essa rachadura cá embaixo na lavanderia novamente, uma rachadura no chão. O número 6 é o radão, ou radônio, que é um gás radioativo que pode estar presente no solo e nos materiais de construção, principalmente de origem granítica. Bom, explicado aonde pode estar esses poluentes do ar, a gente fala que os gases, essa poluição, ela pode acontecer, como eu disse, por poluentes não biológicos e por poluentes biológicos. Os poluentes não biológicos são o monóxido e o dióxido de carbono, o óxido e o dióxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, como exemplo o álcool, que são compostos orgânicos que têm grande facilidade de sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, e o fumo de tabaco, que são os poluentes não biológicos. E os poluentes biológicos são as bactérias, os fungos e os bolores. Beleza? Vocês conseguiram entender direitinho como acontece a poluição dos ambientes fechados? De boa? Respondam aí no chat. Eu vou continuar aqui, e aí, se alguém não tiver entendido, eu continuo e explico alguma coisa, tá bom? Bom, dando continuidade, a gente vai falar sobre os impactos ambientais regionais. Um exemplo de impacto ambiental regional é a chuva ácida, beleza? A chuva ácida, ela é uma precipitação com um grau mais elevado de acidez. Ela acontece normalmente em cidades e países mais industrializados, que têm uma emissão de gases poluentes maior. Como a chuva ácida acontece, então? Tem a liberação desses gases na atmosfera, por meio de indústrias, por automóveis ou por outras circunstâncias, queimadas também. Gases esses que podem ser o dióxido de enxofre, SO2, o dióxido de nitrogênio, NO2, e o dióxido de carbono. Beleza? A presença desses gases na atmosfera faz com que eles reajam com as moléculas de água. E nessa reação, eles vão formar o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico, HNO3. A chuva ácida acontece, são esses dois que fazem a chuva ficar ácida, tá? O ácido sulfúrico e o ácido nítrico, resultante da reação entre os gases poluentes e as moléculas de água. A chuva acontece e, como consequência, a gente tem a acidificação dos solos, a destruição da vegetação natural daquele ambiente, e a gente também pode ter como consequência a corrosão de mármores e calcários e a oxidação de metais. Metais desses que podem ser, por exemplo, dos monumentos históricos que ficam a céu aberto, né? A gente vê bastante isso. Beleza? Entenderam como funciona, então, a chuva ácida, como ela acontece? Os gases são liberados na atmosfera, eles reagem com as moléculas de água, a chuva acontece e nós temos as consequências, né? A acidificação do solo, a destruição da vegetação natural e os demais. Bom, nos impactos ambientais ainda regionais, locais e globais, a gente vai falar sobre o efeito estufa. De primeira, eu queria falar que o efeito estufa, ele é essencial para a manutenção da espécie humana na Terra. E eu vou explicar isso. O efeito estufa, ele acontece com a incidência de radiação solar na atmosfera terrestre. A radiação solar entra na atmosfera terrestre,
ela interage com os gases do efeito estufa, gases esses que podem ser o dióxido de carbono, o óxido nitroso, que é o N2O, óxido nitroso, e o ozônio. O dióxido de carbono e o óxido nitroso, eles são emitidos a partir da queima de combustíveis fósseis, do tratamento de dejeitos animais, de queimadas, e o ozônio, ele é encontrado naturalmente na atmosfera. Bom, a radiação solar, então, entra na atmosfera, ela interage com esses gases do efeito estufa, e eles passam a emitir radiação infravermelha. Eles passam a emitir calor. Parte desse calor volta para o espaço, é dissipado, mas a maior parte desse calor fica dentro da atmosfera terrestre, é mantida dentro da atmosfera terrestre. E é isso que mantém a temperatura média da Terra. O efeito estufa é o responsável por manter a temperatura média da Terra, e é por isso que ele é essencial para a manutenção da espécie humana na Terra. Porque se não fosse o efeito estufa, para efeito de comparação, a temperatura média da Terra seria em torno de 18 graus negativos. E hoje a temperatura média da Terra próxima ao solo é em torno de 15 graus, uma diferença aí de 33 graus, uma diferença muito grande. Vocês entenderam direitinho o efeito estufa, como ele acontece? A radiação solar atinge a atmosfera, reage com os gases do efeito estufa, passam a emitir calor, esse calor parte é dissipado, mas a maior parte fica retida na atmosfera, beleza? E aí a gente mantém a temperatura média da Terra. Entendido o que é o efeito estufa, a gente pode falar sobre o aquecimento global. O aquecimento global, ele é o processo de aumento da temperatura média da atmosfera, o aumento da temperatura dos oceanos e o aumento do nível do mar. Ele é a intensificação do efeito estufa. Ele é o efeito estufa intensificado. Existe a emissão muito grande de gases, dos gases do efeito estufa. Esses gases acabam emitindo muito calor e, como grande parte desse calor fica concentrado dentro da atmosfera terrestre, acontece o aumento das temperaturas, o aumento do nível do mar. E, como consequência disso, a gente tem a escassez de água em algumas localidades, a abundância de chuvas em outras localidades, as tempestades, furacões, inundações, as alterações de ecossistemas, redução de biodiversidades, a extinção de plantas e animais, a extinção de espécies. E quando a gente fala sobre extinção de espécies, a gente tem que pensar além do urso polar. Uma das espécies que está correndo grande risco de extinção é o coral de Staghorn. Ele é um coral que é um recife que fica ali na área das Bahamas e da Flórida, na região do Golfo do México. Ele é chamado de floresta tropical dos mares. Esse recife, desde os anos 80, em algumas localidades, ele já perdeu 98% do seu tamanho. Por quê? O aumento da temperatura média dos oceanos faz com que esse coral ele sofra um processo de branqueamento. Ele perde a sua pigmentação e acaba morrendo. E com isso, ele coloca em risco também as espécies que são completamente dependentes dele. E aí a gente tem uma das espécies que também está correndo risco de extinção por causa do aquecimento global. Outra espécie que está correndo risco de extinção são as tartarugas marinhas. A gente sabe que no processo de reprodução, as tartarugas marinhas vão para a areia, fazem seus ninhos, colocam seus ovos para eclodir. Com o processo do aquecimento global, as faixas de areia vêm diminuindo cada vez mais, também porque as pessoas não respeitam a distância que deveria, o espaço que deveria ter de areia, de faixa de areia para construir em casas e avenidas. Mas um estudo publicado recentemente pela revista Nature
diz que o aumento da temperatura da atmosfera terrestre, que aumenta a temperatura da areia onde as tartarugas colocam seus ovos para eclodir, está diretamente relacionado ao nascimento de mais fêmeas da espécie. Estão nascendo mais tartarugas fêmeas, o que poderia causar a extinção das tartarugas marinhas em até 150 anos, porque se nasce só fêmea, elas não têm muito como se reproduzir, né? Entenderam, então, como acontece o processo do aquecimento global, que ele é o aumento da temperatura da atmosfera, da temperatura do mar, o aumento do nível do mar, que ele é uma intensificação do efeito estufa, o efeito estufa intensificado. Beleza, então. Nós vamos deixar de falar agora sobre os impactos locais, regionais e globais e vamos falar um pouco sobre o desmatamento. O desmatamento é muito triste mesmo, Isabela. É uma situação muito triste, infelizmente, mas é a realidade. Bom, o desmatamento no Brasil, ele chegou de forma intensificada e muito louca com a chegada dos portugueses em 1500. Os portugueses chegaram e começaram a explorar indiscriminadamente o pau-brasil para a comercialização dele na Europa. E então, o desmatamento no Brasil, ele começou. Só que ele teve uma aceleração gigantesca no século XVIII, durante a Revolução Industrial, assim como em outros países tropicais também. Esse desmatamento ele teve uma aceleração enorme durante a Revolução Industrial em países tropicais. É importante lembrar que, hoje em dia, o desmatamento ele é causado pelo agronegócio. O agronegócio ele é o responsável por 80% do desmatamento mundial. É muita coisa. O agronegócio é o que mais causa desmatamento nos últimos anos. Estima-se que o Brasil já tenha perdido, desde 1970, 18% de suas florestas, o que equivale às áreas dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Galera, 18% das florestas brasileiras que foram desmatadas em 50 anos, só em 50 anos, tá? Equivalem à área dos 5 estados juntos. Isso é muito preocupante. Isso em 50 anos, hein? Como eu disse, o desmatamento ele começou de forma intensificada com a chegada dos portugueses, que exploravam desenfreadamente o pau-brasil. E então a Mata Atlântica foi o primeiro bioma brasileiro a ser desmatado, por causa da exploração do pau-brasil, que fica na Mata Atlântica, certo? Nessa imagem, a gente tem uma comparação de como seria a Mata Atlântica em 1500 e como ela era em 2014. Em 1500, estima-se que a Mata Atlântica tivesse 150 milhões de hectares. Estima-se que essa era a área original da Mata Atlântica. E em 2014, a Mata Atlântica tinha 19 milhões de hectares. Gente, 19, de 150 milhões para 19 milhões é muita coisa. É muita coisa. Restam menos de 12% da cobertura original da Mata Atlântica. É um desastre, sinceramente, assim, é uma coisa que não dá nem para imaginar, mas uma coisa que também foi responsável por isso é que a gente sabe que o litoral do nosso país é muito mais populoso do que os interiores, né? O litoral do nosso país é muito mais urbanizado e populoso do que o resto do país, do que o interior do país. Como eu disse, e vou lembrar novamente, atualmente no Brasil, a maior parte do desmatamento, no Brasil e no mundo, a maior parte do desmatamento é causado pelo agronegócio, responsável, então, por 80% do desmatamento mundial. Como eu disse, algumas das causas são a agricultura e a pecuária, o agronegócio,
A urbanização também foi responsável por grande parte do desmatamento, porque a retirada de áreas verdes para a construção de casas, edifícios e etc. foi muito grande. A exploração comercial da madeira, enorme, garimpos, mineração também é responsável por desmatamento e tudo mais. E como consequência, a gente tem a perda de biodiversidades, a extinção de espécies, de animais e plantas, a exposição do solo à erosão, a desertificação, que o solo fica completamente empobrecido, a retirada da umidade desse solo, ele fica completamente árido, a intensificação do efeito estufa, e como consequência da intensificação do efeito estufa, a gente tem o aquecimento global. Nessa imagem aqui no cantinho inferior direito, a gente tem uma comparação de uma praia de São Paulo que sumiu em uma semana por causa de erosão. Ela simplesmente desapareceu. A faixa de areia sumiu, desapareceu por causa de uma erosão. Beleza? O desmatamento, ele é gigantesco, gente, tanto no nosso país quanto em outros países tropicais, e o principal responsável por isso é o agronegócio, né? Então, vamos lá. A mineração uma das, né, atividades econômicas que causam impactos ambientais. E impactos ambientais enormes, tá? A mineração é a atividade de extração de minerais, como carvão, petróleo, gás natural, minério de ferro, areia, argila e brita. No caso dessas três últimas, areia, argila e brita, são bens da construção civil, mineração de bens de construção civil, que é uma área também que tem um grande índice de clandestinidade, porque às vezes lugares que são de preservação eles acabam sendo invadidos para a retirada desses materiais, o que é terrível também. Bom, todos esses são recursos esgotáveis, ou seja, eles não se renovam naturalmente. Com a exploração, eles tendem a acabar, porque não há nada que seja esgotável que um dia não vá acabar, não é mesmo? Esse minério, depois que ele é extraído, ele passa por processos químicos para poder ser utilizado na indústria. Durante esses processos químicos, existe uma grande emissão de gases na atmosfera, tóxicos, inclusive, e parte desse material, depois que passa por esse processo químico, ele não é, como eu posso dizer, ele não é válido para a indústria, ele não pode ser usado pela indústria e acabam sendo despejados em áreas próximas às minas, áreas chamadas de barragens de rejeitos. Essas barragens de rejeitos, às vezes, são gigantescas, né? Ficam lotadas de rejeitos de minério de ferro, e a gente sabe muito bem disso por causa das coisas que já aconteceram no nosso país. As consequências, então, da mineração. A degradação de dunas e manguezais, quando a gente fala, então, da extração de areia, argila e brita, né, os materiais da construção civil, a degradação de dunas e manguezais. Nessa imagem aqui embaixo, que a gente tem essa faixa de areia aqui, essa era uma área de preservação, que as pessoas que estavam fazendo essa extração aqui foram, inclusive, presas, porque foram numa área de preservação para tirar a areia. A alteração dos canais naturais de rios também acontece. Poluição da água pelo descarte indevido de rejeitos, a gente sabe disso, das mineradoras que jogam os rejeitos nas barragens. Esses rejeitos acabam que infiltram no solo e acabam contaminando o solo, contaminando a água Ai, gente. Esqueci a palavra, mas enfim, contaminam a água. A poluição do ar pela queima de elementos químicos durante os processos químicos que esses são passados para poderem ser utilizados na indústria. O derramamento de petróleo também é um problema na extração de petróleo,
porque quando se derrama petróleo no mar, você contamina a água, mata milhões de animais, de aves, de peixes, de corais. E depois da lavagem dos tanques de petróleo, a água contaminada é toda devolvida para o mar. Exatamente, Renato. A gente tem muitos impactos ambientais aqui do lado da gente. Muito terrível, né? Mariana e Brumadinho são exemplos disso. Nessa imagem aqui em cima, a gente tem uma comparação do Rio Doce antes e depois do desastre de Mariana, daquele desastre ambiental e que também foi um desastre para muitas famílias. Famílias que dependiam do nosso Rio Doce, que perderam seu sustento, famílias que perderam entes queridos. O rio ficou completamente destruído, a água poluída, contaminada, milhares de peixes morreram e hoje a gente tem o nosso Rio Doce assim, um amassado ainda. A cidade de Mariana e Brumadinho destruídas, isso por causa de um acidente ambiental causado por uma empresa irresponsável e que até hoje a gente não sabe o que eles estão fazendo para reparar isso, né? Nessa imagem embaixo a gente tem os animais que sofreram com o derramamento de óleo no mar, né? Que a gente também viu o exemplo esses tempos aí, há um tempo atrás, a gente estava vendo um monte de petróleo chegando assim nas areias, teve muitos vídeos que vazaram sobre isso também. Vazaram não, né? Foram publicados sobre isso também. Agora, passando sobre a mineração, a gente fala sobre a agricultura, que é outra atividade econômica que causa diversos impactos ambientais. Ela é uma atividade essencial, sim, porque é dela que vem o nosso alimento. Só que para você ter uma área de plantação, é preciso ter uma área de solo fértil, né? E para ter esse solo fértil, acontece a substituição da vegetação natural, o desmatamento daquela área, para o plantio de mudas. E depois que faz o plantio dessas mudas, é preciso conter a vegetação natural daquele ambiente, para que ela não cresça novamente, certo? E nesse processo de conter essa vegetação, acaba destruindo o capital energético daquele ambiente e o ecossistema que vivia ali também. Bom, a agricultura hoje em dia ela é em massa, é uma agricultura de campos gigantescos, e hoje em dia ela acontece de uma forma mecanizada. E os maquinários utilizados da agricultura, eles são movidos a combustíveis fósseis, também causam a emissão de gases poluentes e a poluição do ar. A agricultura também faz uso de adubos químicos, que são muito prejudiciais ao solo, porque eles infiltram no solo com muita facilidade, e agora eu lembrei, eles contaminam o lençol freático. Os adubos químicos têm os adubos químicos nitrogenados, eles evaporam muito facilmente, e quando eles evaporam em forma de óxido nitroso, que eu já falei para vocês que é um dos gases do efeito estufa, que a gente não podia nem imaginar, né, que um adubo químico poderia poluir o ar também. Como eu disse, acontece o desmatamento das vegetações naturais, aquela vegetação natural é completamente retirada para o plantio de mudas, o uso de agrotóxicos, que faz mal tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. A gente sabe que a gente pode ter intoxicações seríssimas por causa da quantidade de agrotóxicos que a gente come diariamente. Esses agrotóxicos também infiltram no solo, acabam poluindo os lençóis freáticos, contaminando os lençóis freáticos, contaminando as águas dos rios próximos às plantações, e aí acontece o comprometimento do solo, a contaminação da água, que é um problema também para a nossa saúde, né? Para a nossa da nossa vida, não é só um impacto que acontece na natureza, a gente também sofre com isso todos os dias. A agricultura e o agronegócio, eles causam impactos ambientais enormes, como eu disse, o desmatamento, por exemplo, 80% do desmatamento mundial,
ele é causado pelo agronegócio, o responsável é o agronegócio. Saindo, então, da agricultura, que é outra atividade econômica que causa impactos ambientais, a gente vai falar de um problema que está muito mais próximo da gente do que a agricultura. Porque eu não sou dona de fazenda nenhuma, não planto nada, e eu acho que vocês também não fazem uso desses agrotóxicos e não tem uma plantação em massa, né? Infelizmente, muito triste, Luiz Otávio. É um tema muito, às vezes, chato de falar, porque a gente fica chateado, né? A gente, às vezes, vive sabendo que essas coisas acontecem, mas não fica pensando tanto nisso. Quando a gente fala, é bem triste mesmo. Bom, vamos lá. O consumo exagerado e a geração de lixo. Esse é uma coisa que está bem próxima da gente, né? Gente, o consumo exagerado que acontece atualmente é bizarro. Porque parece que a gente cada vez consome mais para ter mais status, para ser, isso eu tenho isso melhor que o outro, ou isso e aquilo. E esse consumo exagerado faz com que a gente gere cada vez mais lixo. Cada vez mais lixo. Quanto mais se consome, mais lixo é gerado. Exatamente, uma questão de padronização social. Eu tenho que me sentir inclusa nesse meio, né? E esse consumo exagerado e essa geração de lixo exorbitante, a gente tem como consequência a poluição visual, o mau cheiro, a contaminação do ambiente, os lixos eletrônicos que demoram milhões de anos para se decompor porque são ricos em metais pesados, tipo chumbo, mercúrio e outros produtos tóxicos. Então, a contaminação deles é gigantesca e levam milhões de anos para se decompor. Como consequência disso, a gente tem o descarte inadequado de lixo, porque é muito lixo, é muito lixo. O descarte inadequado acontece nos fundos de vales, às margens dos rios, em qualquer área aberta de qualquer bairro da Serra, você vai achar lixões, com certeza. Inclusive, lixão é uma prática criminosa, tá, galera? É um crime ambiental que pode ter como consequência detenção e multa. A gente tem descarte inadequado de lixo também na areia da praia, na rua, e tudo isso causa a contaminação da água dos rios, da água do mar, o assoreamento de rios, enchentes, proliferação de animais transmissores de doenças, tipo baratas, moscas, ratos. E a gente vê nessas imagens aqui claramente o problema de lixo. Eu não preciso nem mostrar essas imagens, porque vocês com certeza têm na cabeça a imagem de algum lixão do bairro de vocês. Aqui em Novo Porto Canoa tem, em Barcelona tem vários lixões. Não é difícil a gente ver esse problema. Nessa imagem aqui a gente tem uma barreira que foi feita em um rio para tentar juntar esse lixo que vinha do rio e retirar ele, o lixo que vinha boiando. A gente tem aqui esse bueiro lotado de lixo, e aí quando chove não tem como essa água escoar e acaba tendo as enchentes, as inundações. A gente tem essas crianças nessa praia lotada de lixo e essa tartarugazinha, tadinha, cheia com essa sacola plástica na cara. Eu vou adiantar um pouco, gente, porque eu ainda quero responder umas questõezinhas com vocês. Pode sim, pode falar. Pessoal, sobre o que a Luísa está falando em relação a lixo, né, lixão, ouvi até que falaram aqui que Nova Almeida tem. Para vocês terem ideia, na Serra, a Prefeitura da Serra, ela gasta só com limpeza de lixão, né, com descarte irregular de lixo, em torno de 8 milhões de reais por ano. 8 milhões de reais que poderiam ser investidos em novas creches, novos postos de saúde, em escolas, tudo isso gasto só com limpeza de lixão. Então, assim, é muito importante essa consciência da gente descartar corretamente o lixo para que o dinheiro público seja gasto com coisas que realmente sejam importantes para todos nós. É verdade. A gente tem que ter consciência também e cada um fazer a sua parte, né? Vamos lá. A gente vai falar sobre os impactos mais recorrentes no Brasil. A gente sabe que todos esses acontecem, mas quais são os que mais acontecem, os que têm mais força? Bom, a retirada de áreas verdes, ou seja, o desmatamento,
do agronegócio, que é fortíssimo no nosso país, a gente sabe disso, a criação de gado, a plantação de soja, que está aí no mundo inteiro responsável por grande parte do desmatamento, a mineração, como eu já falei, que está presente principalmente nos estados do Pará, Minas Gerais e Goiás, a extração de petróleo no litoral do nosso país, que também é bem forte, e acaba acontecendo os desastres que eu já falei, como o derramamento de petróleo no mar, que contamina a água, mata milhões de animais, e o consumo exagerado e descarte inadequado de lixo, que é muito presente também no nosso dia a dia. As principais consequências disso são as alterações climáticas, o efeito estufa e o aquecimento global, o desmatamento do agronegócio gigantesco, a extinção de espécies e habitats, o aumento do nível do mar. A gente tem como exemplo ali Meaípe, que o mar já está invadindo, já está quebrando calçada, já está tirando tudo, também porque as pessoas não respeitam as faixas de areia, como deveriam respeitar, devia ter uma distância maior entre as faixas de areia e o mar e as casas, as ruas, as calçadas, as pessoas não respeitam. O desaparecimento de rios, a poluição do ar, que nessa imagem aqui do Rio de Janeiro está visível a nuvem cinza em cima da cidade, mas eu garanto para vocês, passando ali pela Terceira Ponte, a gente também consegue ver a nuvem cinza, assim, ó, pairando sobre a cidade. E óbvio que depois de tudo isso, a gente tem a diminuição da qualidade de vida, né, galera? Não tem como ter uma qualidade de vida boa com tanto impacto ambiental, com tanta poluição do meio ambiente, não é mesmo? Bom, como que a gente pode minimizar e diminuir esses impactos ambientais? Galera, como eu disse, os principais impactos ambientais, eles não acontecem nas nossas mãos, eles acontecem pela agroindústria, por atividades industriais. E a primeira coisa que deve ser feita para conter e para minimizar esses impactos são leis e políticas ambientais. É muito importante. A gente deve pressionar as empresas para que elas tenham mudanças de atitude, para que elas respeitem mais o meio ambiente, para que não poluam tanto e que não afetem a nossa vida, né? Porque o uso de agrotóxicos também afeta a nossa saúde drasticamente. E óbvio que os impactos ambientais afetam diretamente a nossa vida. A gente pode fazer isso por meio de ações individuais e coletivas também. A gente pode, as coisas que podem ser feitas, então, são as políticas públicas de tratamento de esgoto, que eu não falei, mas é um problema seríssimo. A gente vê esgoto sendo a céu aberto em qualquer lugar, aqui na Serra, em Alegre, onde eu moro, o esgoto é jogado no rio, esgoto sendo jogado no mar, na areia. Esgoto a céu aberto é um grande problema. O tratamento de esgoto deve se melhorar bastante. O reflorestamento, porque as florestas elas reciclam o gás carbônico também, é importante fazer o reflorestamento. A separação, o descarte adequado, a reutilização e reciclagem do lixo. Na imagem a gente tem aí as latinhas que a pessoa está usando para decoração. Eu vou contar para vocês, assim, uma verdade sobre mim. Eu sou chocólatra, completamente viciada em doces, e eu uso as latinhas e os potinhos de tudo para fazer alguma coisa. Meus potinhos de Nutella, assim, eu taco adesivo neles e uso para botar pincel de maquiagem dentro. Então, a gente pode reutilizar essas coisas para a gente usar no nosso dia a dia. Acaba gastando menos, consumindo menos, reutilizando alguma coisa que poderia ter ido para o lixo. A gente deve economizar água, todo mundo já sabe como economizar água, mas vale a pena lembrar. Vamos tomar banhos mais curtos, fechar as torneiras na hora de lavar vasilha, na hora de escovar o dente, lavar o carro com balde, não deixar as torneiras abertas, pessoal. Outra coisa, vamos, por favor, alimentar vamos alimentar o mercado de produtos biodegradáveis e reciclados, porque é muito importante. Cadernos recicláveis, produtos biodegradáveis são muito importantes para o meio ambiente. A redução do consumo, a gente deve reduzir o consumo exagerado que temos hoje em dia. Vamos fazer mais uso de sacolas retornáveis. Gente, quando a gente usa uma sacola retornável, a gente pode estar deixando de usar 5, 6, 7 sacolas plásticas que levam mais de 100 anos para se decompor. E a sacola retornável a gente usa milhões de vezes, né?
Minimizar o uso de plástico quando a gente vai naquela festinha de aniversário, que tem o copo plástico, a gente senta numa mesa, pega um, vai para outro canto, pega outro copo, vai para outro canto, pega outro copo. Galera, vamos começar a pôr umas canequinhas reutilizáveis nas, nas festinhas de aniversário. Reutilizáveis não, né? Porque o copo que é descartável, a caneca a gente usa milhões de vezes. Aí ela pode ser até levada pelo convidado como presente, como lembrancinha, né? Vamos evitar o jogar lixo na rua, tá com um papelzinho, guarda no bolso, joga no lixo em casa, guarda, acha uma lixeira. Evitar o consumo exagerado de energia, não deixar a luz acesa durante o dia, televisão ligada sem necessidade, ventilador ligado sem necessidade. E aí agora, uma responsabilidade pública e das empresas, o desenvolvimento aliado à conservação dos ambientes naturais. Porque, gente, é óbvio que tem como se desenvolver sem machucar, sem destruir o meio ambiente. Isso deve ser feito, não deve ser botado de lado. E, por último, a redução do uso de agrotóxicos em lavouras, que também é uma responsabilidade da agricultura, de políticas públicas, né? Porque o uso de agrotóxicos ele tem que ser liberado, e a gente tem muitos agrotóxicos liberados, né? Todo mundo sabe. E isso faz muito mal, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa vida. Nessa imagem aqui, a gente tem o professor Renato Ribeiro e o professor Luciano. Eles estavam no lixão ali em Barcelona. Essa foto é de uma matéria para o jornal Novo Tempo, dos lixões ali de Barcelona, e eu quero deixar essa mensagem que está no cartaz deles para vocês. Colhemos o que plantamos. Não jogue lixo, jogue sementes. Vamos plantar mais, gente. Vamos cuidar mais do nosso meio ambiente, porque isso é muito importante. Conseguiram entender? Gostaram? Eu tenho agora umas questõezinhas aí para vocês responderem. Nada muito difícil, tá facinho. Deu para entender, galera? Os impactos ambientais, eles acontecem de várias e várias formas diferentes, né? Várias formas diferentes. A gente é responsável por algum deles, mas olha, sinceramente, as indústrias, o agronegócio é muito mais responsável pelos impactos ambientais do que a gente, tá? Vamos lá, rapidinho aqui, umas duas questõezinhas só. Primeiro, essa daqui do Enem. Vamos lá, por favor. Eu vou ler e vocês mandam as respostas aqui que vocês acham que é no chat, tá bom? Vamos lá, do Enem de 98, hein? Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente. A chuva ácida. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Número 2. As chuvas ácidas poderiam provocar a acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. E número 3, as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada. Galera, o pH da água destilada é 7, pH neutro. O pH mais baixo é o ácido e o pH alto é o básico. Qual é a resposta certa, então? É a número 1 e a número 2, a letra C. Exatamente. As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água, o pH menor é o ácido, e o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo cadeia alimentar. E as chuvas ácidas poderiam provocar a acidificação do solo, que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Vamos lá, mais uma. Então, a resposta é a letra C, 1 e 2. Mais uma. Essa questão é da UEA, Universidade Estadual do Amazonas. A questão colocada em debate na charge é, observem a charge aí, é a construção civil.
E aí embaixo o pessoal falando, é a destruição. Você viu? Beleza. Qual é a questão colocada em debate na charge? O desenvolvimento que não pode ser alcançado com a presença de áreas verdes? Não, né? O desenvolvimento pode sim ser alcançado mantendo as áreas verdes, preservando as áreas verdes, não é mesmo? A falta de materiais de proteção individual para as pessoas próximas às caçambas? Também não, né? A charge não está falando nada disso. O caráter efêmero das construções civis que um dia serão destruídas? Gente, efêmero é uma coisa passageira, tá? Que acaba, que passa rápido, assim, que um dia vai acabar. Exatamente, a letra E, o descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados nisso. É exatamente isso. Vamos lá, só mais uma. Essa não. Essa última aqui, da PUC do Rio de Janeiro, de 2007. Nos últimos anos, observa-se um aumento crescente do percentual de CO2, dióxido de carbono, na atmosfera. Entre outros efeitos, o excesso de CO2 pode contribuir para o resfriamento global, a diminuição da fotossíntese, o aumento da camada de ozônio, o aquecimento global ou a diminuição da camada de ozônio. Exatamente. O aquecimento global. Exatamente, letra D. Vocês viram que são questões do Enem, questões de universidades, de vestibulares, uma questão da PUC, que não é muito difícil de responder, né? Gente, muito obrigada. Essa foi a aula. Obrigada pela atenção de vocês, pela participação. Aqui está meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida. Desculpa eu ter passado do tempo, viu? Um beijo, muito obrigada. Luísa, não saia da aula ainda. Pessoal, não saiam. Quero parabenizar a Luísa, que aula maravilhosa. É um tema que eu adoro. Para quem não sabe, eu sou repórter ambiental do jornal Tempo Novo. Essa foto que a Luísa colocou aí é uma foto de 2015, né? A gente tinha um problema na questão do lixo, a gente conseguiu resolver com essa matéria, a gente conseguiu resolver isso, como a gente conseguiu resolver em muitos outros lugares da Serra, que é uma das nossas missões também do Projeto Ser, não só a questão da educação, mas a nossa responsabilidade social com a nossa cidade e com o nosso estado. Então, quero parabenizar a Luísa. O professor Luciano também. Bom dia, Renato. O professor Luciano também quer falar um pouquinho. Para quem não conhece o professor Luciano, que ele vai falar com vocês agora, professor de Geografia. Luísa, parabéns. Obrigada. Orgulho que não cabe no peito de Obrigada. ver você dando essa aula maravilhosa, tá? Obrigada, viu? Muito orgulho mesmo de você, tá? Parabéns, querido. Obrigada. Bom dia, galera. Beleza? Beleza, Luísa? Bom dia. Nossa, ó, me deixou arrepiado aqui, hein, Luísa? Maravilhosa aula, cara. Obrigada. Muito boa aula. Luísa, eu, assim, fico muito feliz, né? Por ver você fazendo o que Renato vislumbrou quando ele pensou, né? Na possibilidade de montarmos esse projeto. Uma outra coisa importante, eu achei assim, muito bacana, né? Você frisar essa questão ambiental, né? Porque o nosso município é um município que sofre muito com isso. Com a gente certeza. a gente tem a presença de muitas indústrias poluidoras, né? Então, é um tema, né? Além de tudo, é um tema que está muito presente no vestibular. Né? Uma outra coisa, quando eu te fiz o convite, você prontamente, né, se disponibilizou a estar aqui participando. E olha, a aula foi show, Luísa. Maravilhosa. Obrigada. Eu tenho certeza que todos os alunos gostaram. Né? Eu só tenho a agradecer a você e ao professor Renato Ribeiro pela ideia de montar esse projeto, que é maravilhoso. É um projeto que a gente, assim, tem a certeza que está cumprindo o seu papel quando a gente vê pessoas como você que passaram pelo projeto, né, que estão dando continuidade e provavelmente o futuro desse projeto vai estar nas mãos de vocês. Né? Vocês verdade. que acompanharam, passaram pelo processo e vão estar dando continuidade. Luísa, Muito mais uma obrigada. vez, muito obrigado, tá? Um Eu forte que agradeço. abraço. Muito boa aula. Obrigada. Obrigado, Um Luísa. abraço, galera. Vamos lá, hein? Boa sorte para todo mundo no Enem. Valeu, Espero ver galera. vocês aqui no meu lugar. Beijo.